Amém. Você pode se assentar. Graça e paz, igreja. Como você está? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Muito bom ver aquelas portas abertas. Muito bom saber que você mais uma vez passou por elas. Muito bom saber que essas portas abertas são sinal do sustento do Senhor, da provisão do Senhor. E é através dessa casa de adoração que o nosso pastor tem nos apacentado. Amém? Que a gente possa estar sensível à voz do nosso Senhor e que em todo o nosso proceder a gente tenha o desejo sincero de corresponder ao que Ele espera de nós. Eu gostaria de convidar você a ler duas porções até um pouquinho extensas a respeito do corpo que somos e a respeito de quem é o cabeça que nos governa. Então, gostaria muito de que começássemos, primeiramente, falando sobre quem é esse cabeça e depois as características e aquilo que nos é direcionado enquanto corpo. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Essa é uma das passagens que eu julgo ser uma das mais bonitas no que diz respeito a falar a respeito de quem é Jesus para nós, do que Ele significa para a nossa compreensão de fé. Eu acho que eu só não acho ela mais linda do que a expressão que afirma sobre quem Ele é, que está em Hebreus 1 também. Mas eu acho que está no pódio, aí no meu top 3. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Amém? Vamos ler. São bastante versículos, então não deixe nenhum pensamento intrusivo roubar você dessa leitura. Que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E por fim diz: E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos falar um primeiro momento com Deus? Muito obrigado, Deus, pelo teu Filho, Jesus. Muito obrigado pelo que Ele fez por nós. Muito obrigado porque o Senhor, sendo Deus, infinitamente maior do que nós imaginamos, infinitamente além do que a nossa compreensão alcança, o Senhor se esvaziou infinitamente para assumir uma forma humana, para vivenciar todos os males que nós somos traspassados e para poder nos redimir e nos reconectar contigo. Obrigado porque esse é quem Tu és, essa é a Tua essência. O Senhor é bondoso, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é a expressão máxima daquilo que nós compreendemos como magnitude, força, poder, domínio sobre todas as coisas. Nós nessa manhã nos submetemos ao Teu senhorio, Senhor nosso e Deus nosso, e dizemos o quanto nós chamamos e admiramos aquilo que o Senhor fez por nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que Te agradecemos por isso. Amém.
Agora nós vamos ler o que ele diz a respeito de quem nós somos nele, o corpo desse Cristo, que é o cabeça, que está em Efésios, também capítulo 1. Então, folheie a sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 1. E a gente vai ler da carta aos Efésios, primeiro capítulo dessa carta, dos versículos 3 ao 14. O que ele diz a respeito de nós que somos o corpo. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nas do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de que ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Vamos falar um segundo momento com esse Deus. Obrigado, Senhor, porque nós somos o teu corpo. Somos apacentados pelo Senhor, governados por Ti, que é excelentemente acima do que esperamos e pedimos e pensamos. E o Senhor tem nos dado capacitação. O Senhor tem nos posicionado dentro desse corpo. O Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E por sermos o Teu corpo, o corpo que Cristo é o cabeça, nós recebemos muitos benefícios disso, Senhor nosso, Deus nosso. Obrigado, porque dentro desse corpo nós somos engrandecidos, nós somos cuidados, nós somos mudados e transformados, e o Senhor tem conferido a nós capacitação, capacidades, dons, talentos, fruto do Teu Espírito, daquilo que o Teu Espírito em nós é capaz de fazer. Obrigado, Senhor, porque isso nos dá esperança, porque isso nos faz olhar para o mundo de uma maneira diferente, porque isso nos faz ter algo que as pessoas que não Te conhecem não têm. Obrigado por esse corpo, obrigado porque nesse corpo nós somos edificados pelo Senhor. Nós Te louvamos por isso e Te agradecemos, Deus nosso, Senhor nosso. Amém. Amém. Que bom, eu não precisaria mais falar nada, eu já podia descer e cantar um hino. Porque a palavra está aqui, a palavra é viva, a palavra é maravilhosa. Quando eu leio essas porções, meu coração queima de pensar a respeito de quem é o nosso Deus, de quem é aquele no qual nós nos reunimos numa manhã como essa, e de pensar também no quão maravilhoso é sermos irmãos e sermos corpo que se articula para fazer aquilo que esse cabeça quer de nós. Eu tenho pensado a respeito do direcionamento que temos tido nesse ano, a respeito de como nós podemos conhecer ao nosso Deus e como nós podemos perseguir a vontade desse Deus. Essa ênfase, quem esteve no retiro já percebeu a entoada dessa ciranda. E essa é a nossa vida, essa é a vida do cristão, conhecer ao nosso Senhor constantemente, perseguir conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, e ao passo em que nós vamos conhecendo mais desse Senhor, esse Senhor vai nos concedendo então a graça de aprendermos,
vai concedendo a nós virtudes, características, e quando nós conhecemos ao Senhor, nós temos cada vez mais o desejo de fazer a vontade desse Senhor. Então, sempre na minha mente ecoa uma interrogação: quem é esse Deus? No sentido de, será que eu tenho tido essa curiosidade de descobrir novas coisas sobre esse Deus? Será que eu tenho tido interesse de aprender além do que eu já aprendi? Porque todos nós tivemos um encontro com esse Deus, ou pelo menos pressuponho que grande parte de vocês que estão aqui, parte de vocês que nos assistem, tiveram esse encontro. E esse encontro é maravilhoso, porque esse encontro traspassa o nosso coração, tira a gente das trevas, tira a gente de um charco de lodo imundo, de práticas, de paixões baixas, de domínios do pecado sobre a nossa vida. E aí, quando nós somos encontrados por esse amor, as coisas mudam. E a gente passa a olhar para o mundo de uma maneira diferente, a gente olha para as pessoas com um olhar diferente, e o nosso coração queima. Nosso coração queima porque nós somos incendiados por essa paixão, por esse Deus. Mas o fato é que o tempo vai passando e você vai vivendo a sua vida e, de repente, as coisas que são tão extraordinárias e que você tem tanta curiosidade, elas vão se arrefecendo, e as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, a correria, todas essas coisas vão, de alguma forma, roubando do nosso coração aquele primeiro amor que tínhamos, aquele desejo de sair gritando para os quatro ventos: ei, eu achei o pão que mata a minha fome, ei, eu achei a água que saciou a minha sede, ei, eu encontrei aquele que limpou cada uma das minhas feridas e limpou as minhas vestes, e vocês precisam receber disso. Ei, você que está aqui na rua, você que é o caixa do supermercado, você que sobe comigo no elevador. De repente, em algum momento, a gente vai ficando assim meio apaisana, passa batido nos lugares, já fica um pouco envergonhado, assim. Provavelmente, grande parte de nós tem aquela sensação de, poxa, antigamente eu ia evangelizar na rua, eu ia destemidamente, eu falava abertamente. Meu Deus, tinha uma época que eu subia para falar na igreja, eu dirigia culto, eu pregava. E hoje em dia eu pego o microfone e, ai meu Deus, eu não sei o que acontece. Pelo menos a minha pouca experiência de vida me faz perceber que muitos de nós estão nesse lugar. E ontem eu falava com os jovens a respeito daquela passagem que fala da postura de Marta e Maria quando recebem Jesus em sua casa, e a gente refletia a respeito da boa parte que nós temos quando nós estamos aos pés do nosso Senhor. A boa parte que é fruir daquilo que Ele tem dito, daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem nos ensinado. E a gente refletiu a respeito do quanto muitas vezes a gente está vivendo de maneira automática, e a gente vai vendo esse evangelho sem escolher a melhor parte. Então muitas vezes a gente está inquieto por todos os lados, querendo fazer muitas coisas, cumprir tarefas, garantir que tudo está no seu devido lugar, enquanto algumas pessoas estão exatamente aos pés desse Senhor, ouvindo primeiro o que Ele tem para dizer e depois se preocupando com o restante. Existe uma boa parte desse evangelho que, nessa passagem, o próprio Cristo disse: essa boa parte nunca será tirada de Maria. E aí, como eu perguntei ontem, eu pergunto a você: será que existe algo que você tem vivido, alguma circunstância que tem roubado de você a boa parte de viver esse algo extraordinário que nós acabamos de ler? Porque para mim é demais saber que o meu Senhor me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, todas, não falaram só algumas, em todas as bênçãos. E antes do mundo existir, esse Deus me escolheu, escolheu você. E Ele escolheu você para que você fosse santo, para que você fosse irrepreensível, para que você se apresentasse diante dEle em amor. E Ele te adotou, e Ele fez algo maravilhoso com a sua vida, te remiu dos teus pecados, te deu a redenção, derramou sobre a sua vida graça, sabedoria, entendimento. E isso é maravilhoso demais para a gente se encontrar, passar por aquelas portas e fazer com que essa reunião seja só mais uma reunião.
essa reunião é o ajuntamento de todos aqueles que foram abençoados com essas bênçãos, todos aqueles que foram escolhidos por esse Deus, todos aqueles que foram redimidos. E esse ajuntamento, então, é um momento de celebração, é um momento de encher os olhos de lágrima, levantar mãos santas, erguer a voz, não se intimidar, subir e testemunhar do amor de Deus, do que Ele tem feito, e que seja visível, palpável em nós, ser traspassados por esse amor. Então, eu gostaria que a gente fizesse algumas... Eu já chego onde eu quero chegar, me empolguei um pouco com esse prólogo, mas lendo essas duas passagens e lendo alguns comentários bíblicos, eu vi alguns comparativos que alguns autores fazem sobre a carta de Efésios com a carta de Colossenses. Dizem que essas cartas elas são como se fossem irmãzinhas gêmeas, uma complementa a outra, as duas têm um perfil muito parecido, porque provavelmente essas duas cartas elas foram escritas na mesma situação, na mesma ocasião. Essas duas cartas elas foram escritas para esses povos diferentes, num momento em que Paulo tinha pegado a sua primeira cadeia, então ele estava lá preso, né, temos um quadro de umas 5 cartas que foram escritas nesse episódio, mas essas duas cartas foram escritas nesse momento, no momento em que Paulo estava pegando a sua primeira cadeia por amor ao Evangelho. Então ele estava lá em Roma, presinho, e ensinando o povo. E mandando carta falando a respeito daquilo que ele já tinha trabalhado ostensivamente para falar a respeito do Evangelho desse Cristo. Então, eu fiz uma pesquisa e vi alguns comparativos entre, primeiramente, qual que era a cidade de Colossos e o que acontecia ali, e qual era a cidade de Éfeso e o que estava acontecendo ali. Então, para começar, Colossos era uma cidade assim provinciana de Roma, ali na Ásia, uma espécie de vai reto ali toda a vida depois que você passa de Laodiceia. E Éfeso já era uma cidade-zona grande, importante, uma metrópole, a terceira maior cidade do Império Romano, uma cidade portuária. Então você imagina, uma cidade que tem porto, quem já morou em cidade que tem porto, sabe que lá tem uma movimentação de estrangeiro, tem uma movimentação de novidade, umas coisas assim, uma loucura. Então essa era a cidade de Éfeso, uma cidade que tinha gente de tudo quanto é canto, e lá tinha uma operação muito forte, por causa de um templo gigantesco, que era um templo dedicado à deusa Diana. Então, nessa cidade aconteceu um balacobaco. Era gente, misticismo, paganismo, réplica. O povo ganhava dinheiro em cima disso, e tinha esse contexto aí badalado na cidade de Éfeso. Em Colossos, Paulo ainda nem tinha ido para lá. Paulo tinha um cooperador lá, um obreiro, que provavelmente foi esse cara que abriu essa igreja lá em Colossos, que a Bíblia fala como Epáfras. Então, Paulo ainda nem tinha ido lá, mas em Éfeso, em contrapartida, Paulo já tinha ido 2 vezes, uma primeira vez na sua segunda viagem missionária, e na terceira viagem missionária, Paulo para ali em Éfeso, e ele não fica 3 semanas, ele não fica 3 meses, ele fica 3 anos trabalhando ostensivamente em Éfeso. Nessa oportunidade em Éfeso, é o momento em que Paulo, por trabalhar tanto, faz com que o evangelho seja propagado em toda a Ásia, sabe? Lembra disso? Que em 3 anos ele aconteceu lá, então o evangelho se expandiu por toda a Ásia, e nessa mesma oportunidade, por ter trabalhado tão bem lá, Paulo arranjou uma confusão lá com a galera do templo da deusa Diana, lembra que eu falei? Então essa galera ganhava dinheiro, tinha um negócio de oráculo, de cultos pagãos, tinha um povo que vendia miniatura da deusa, miniatura do templo, miniatura de não sei o que lá. Então esse povo que ganhava dinheiro com isso, falou assim, ei cara, você não pode chegar aqui falando desse evangelho e falando de tudo isso, que muda tudo isso na cabeça do povo, e a gente vai parar de ganhar o nosso dinheirinho. Então ele também arranjou uma treta com esse povo, e aí esse Paulo tem que sair de Éfeso por causa disso. O povo estava muito bravo com Paulo pelo trabalho que ele havia desempenhado lá. Em Colossos, né, como eu falei, Colossos era menorzinha, uma cidade provinciana ali de Roma, na Ásia. E lá tinha uns BOs acontecendo também. Então, lá em Colossos acontecia... o que estava acontecendo em Colossos? Estava acontecendo que tinha
muito sincretismo religioso, muita filosofia grega, muito paganismo, muito misticismo pagão, muita astrologia, coisa do signo, era antiga já, desde esse tempo lá. Então, estava acontecendo ali no meio daquela igreja esse assédio de muita coisa esquisita. Então, o povo estava venerando o anjo. Tinha um monte de coisa que estava competindo com o evangelho de Cristo. Então, quando Paulo escreve para Colossos, ele escreve com um enfoque. Ele olha para Colossos, olha aquela cidadezinha tão pequena, passando por tanto assédio, por tanta coisa, e ele escreve para Colossos numa perspectiva. Ele olha para Colossos e ele vê a necessidade de afirmar Jesus Cristo como sendo aquele que tem a supremacia de todas as coisas. Então, numa igreja que está sendo assediada por tanto misticismo, paganismo, um monte de filosofia, então Paulo pega e escreve para Colossos assim: ei, Cristo, e aí a descrição que a gente leu, e essa carta vai ser então repleta desse enfoque, de enfocar sobre quem é o cabeça da igreja, e que esse Cristo é suficiente, que esse Cristo tem a primazia de todas as coisas, que esse Cristo deve receber toda a honra e toda a glória, e ele é suficiente. Quando a gente vai para Éfeso, a gente vê a escrita dele já numa outra perspectiva. Ele também fala a respeito desse Cristo, fala a respeito do poder desse Jesus, mas ele enfoca mais em escrever para essa carta focando no corpo. Ei, vocês são o corpo desse cabeça. Ei, vocês são um corpo articulado que deve estar unido. Vocês têm que estar unidos para que não haja brechas entre vocês e para que o mal que está lá fora não entre no nosso meio. Então, por isso que quando eu começo falando que essas duas cartas elas são como gêmeas, assim, é porque elas se complementam. Uma é na perspectiva de, olha, esse é o Cristo, cabeça, e na outra assim, ei, esse é o corpo dessa cabeça. E eu achei muito, muito interessante falar sobre isso, porque quando a gente pensa a respeito de um corpo e de uma cabeça que governa esse corpo, a gente pensa também, a gente pode significar isso para a nossa realidade. Nós somos igreja de Cristo, nós somos o corpo desse cabeça que nos governa. E fazer a vontade desse Deus, conhecer a vontade desse Deus, perseguir essa vontade dele, tem muito a ver com saber qual é a nossa função dentro desse corpo. E saber o que nós deveríamos fazer. E saber exatamente no que a gente brilha. Né? Então, a gente vai encontrar na Bíblia, assim, muitas porções que vão falar a respeito dos dons que Deus derramou sobre a igreja. Vai falar a respeito das pessoas que Ele separou para coisas específicas, um para apóstolos, outros para... Né? Então, a gente tem essas passagens que vão falar a respeito do que Ele faz na sua casa, no seu corpo. E essa manhã eu queria que a gente justamente olhasse para isso, olhasse para esse corpo, para essa cabeça, e se perguntasse: quem sou eu dentro desse corpo? Será que eu estou cumprindo a minha função? Será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Quando a gente pensa num corpo, né, fazendo uma analogia, um corpo equilibrado, em que a mente e o corpo estão em sintonia, é um corpo que se desenvolve. Um corpo equilibrado é um corpo que vai adquirindo novas habilidades, constrói caminhos mais elaborados e vai superando os desafios cada vez maiores, né? Então começa assim, a gente começa engatinhando, aí a gente anda, aí depois a gente corre, aí depois a gente adquire a habilidade de pilotar automóveis que vão correr muito mais do que as nossas pernas podem aguentar. E a gente vai adquirindo capacidades inimagináveis no nosso corpo. Então, com certeza, a idade que você tem hoje faz com que você tenha capacidades que você não teve em outro momento. Pelo menos deve ser assim. Quando a gente é criança, a gente tem a pureza, a inocência, a ingenuidade. E quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo que o mundo ele é um pouquinho mais mal do que a gente imaginava, que as pessoas não são todas boazinhas. E aí a gente vai começando a ter um traquejo social de perceber jogos de influência. Se você trabalha em algum lugar, você sabe que o que mais existe são pessoas tentando derrubar outras pessoas. E aquela selvageria, e tudo muito velado por trás de sorrisos e falas diplomáticas.
E o fato é que você vai crescendo, e quando você vai crescendo, você vai percebendo que você precisa ter habilidades, manejos, tem que saber suportar, tem que saber como entrar e sair. E é isso que se espera de um corpo equilibrado, com uma mente equilibrada, onde há uma conexão boa entre essas duas partes. E aí eu pergunto para você, lógico que a gente está falando de corpo, mas a gente não pode se ausentar de pensar na analogia que isso representa, né? Eu pergunto para você, você sabe como o seu corpo funciona? Você sabe quais são os seus limites? Você sabe, você consegue contabilizar na sua mente quais foram os últimos desafios que você se colocou para vencer? No último ano, assim, olha, eu me coloquei nesse lugar aqui para vencer esses desafios que eu julguei serem muito difíceis. Eu entrei numa aula de inglês, eu fui para a academia depois de muitos anos parado. Eu fui aprender mais sobre determinado assunto. Como é que você tem expandido as suas capacidades? Como é que vocês têm estimulado o seu corpo? Quais são as suas curiosidades? E aí, veja, quando eu estou falando disso, eu estou falando de dualidade. Estou falando a respeito do que você vive fisiologicamente, mas também sobre o corpo espiritual. Quais são as suas curiosidades? Como é que você tem expandido as suas capacidades? Quais são os seus conhecimentos? O que você tem na mão que fala assim, não, isso aqui, eu sei do que eu estou falando. Isso aqui, ninguém rouba de mim, porque eu falo profundamente sobre esse assunto aqui. A gente já percebeu que esse papo não é só sobre o desenvolvimento das atividades físicas do nosso corpo, mas é sobre uma habilidade de aprender coisas novas no corpo espiritual que nós somos colocados. E sim, a nossa trajetória diante do nosso Senhor é uma trajetória diante de uma comunidade na qual nós somos inseridos. Quem é você nessa comunidade? Quem é você nesse corpo? Qual é a sua função? Qual é o seu lugar de atuação? Você é da serotonina? Você é dos glóbulos brancos? Você é dos pés? Você é da digestão? Você é da recuperação desse corpo? Onde você atua nesse corpo? Você está sabendo bem a sua função? Você está sabendo bem sobre a cabeça que te governa? Você está cumprindo bem o que você deveria estar fazendo nesse corpo? Lá na carta aos Efésios, a gente toma nota, eu fui grifando um monte de palavrinha importante, e eu fui grifando, tomando nota a respeito daquilo que o corpo recebe quando ele está conectado com essa cabeça que é Cristo. E aí eu separei um monte de palavras, acho que dá mais de 20, mas olha só, eu elenquei bênçãos, graça. Se você pegar o trecho que a gente leu, você vai conseguir também fazer o mesmo recorte. Bênçãos, graça, um selo do Espírito, uma posição, uma eleição, sabedoria, esperança, bondade, adoção, prudência, glória, uma nova criação, aceitação, revelação, poder, acesso, redenção, herança, vida, promessa, perdão, glorificação, ressurreição. Quanta palavra importante, né? Em Colossenses, como eu falei, que tem uma das descrições que eu acho mais bonitas assim a respeito de Jesus, ele fala que ele é o nosso cabeça. Em alguns momentos, Paulo também, quando ele vai seguindo no livro, ele usa algumas relações de Jesus com a igreja. Ele vai falar dessa relação de Jesus como sendo o corpo e a cabeça. Ele vai falar a respeito dessa relação como sendo um edifício e uma pedra angular. E numa outra oportunidade, ele vai relatar a igreja como sendo uma noiva que Cristo Jesus, o seu noivo, vem buscar. E eu acho que eu já devo ter compartilhado com vocês, se não aqui, talvez no culto jovem, que a minha esposa falou uma coisa uma vez, recentemente para mim, que isso não sai da minha mente até então. Eu fico pensando recorrentemente nisso. Ela virou para mim e falou assim: o noivo vem para buscar uma noiva inteira.
ele não vem buscar um pedaço de uma noiva. E aí eu faço a minha paráfrase, né? Cristo, que é o cabeça desse corpo, ele vem buscar um corpo completo. Ele governa um corpo completo. E não um corpo faltando pedaços ou um corpo disfuncional. E aí eu pergunto novamente para você. Você tem sido parte desse corpo e você tem feito o que você sabe fazer e o que você precisa fazer para que esse corpo seja completo? Ou você está sendo uma célula autoimune que olha para dentro desse corpo e um glóbulo branco? Vamos atacar esse glóbulo branco? Nós temos vivido, meus irmãos, cada um no seu tempo, né? Quando eu falo nós, todos os cristãos, os desafios próprios de cada época, de cada era, né? E o nosso desafio atual tem sido, de fato, perseguir a vontade desse Deus. E acho que em todos os, né, acho não, tenho certeza que em todos os tempos, o nosso desafio enquanto cristãos é, de fato, fazer o que o nosso cabeça espera de nós. O que essa cabeça espera desse corpo. E essa semana passada eu ouvi uma pessoa falar uma coisa que eu fiquei pensando muito. Essa pessoa falou assim, chega uma altura da vida cristã que o inimigo começa a perceber que você não vai mais ser enganado sobre Deus. Que o inimigo já percebeu que você não vai assim cair num papo de uma distorção sobre o que é o Evangelho. Ele já percebeu que você entendeu o que é o Evangelho, que ele entendeu o que você deve fazer, e que ele entendeu que você não vai abrir mão porque você já foi adotado por um Deus, e esse Deus colocou em você compreensões e convicções que ele não vai conseguir roubar de você. Mas essa pessoa disse que então o inimigo faz o seguinte, ele trabalha no nosso meio, fazendo com que nós não consigamos mais nos reconhecer como parte do mesmo corpo. Então ele começa a trabalhar fazendo com que você sinta um sentimento forte de desconexão, fazendo com que você sinta que você já não faz mais parte desse corpo, que esse corpo está antiquado demais ou para frente demais. E aí daqui a pouco você começa a ser tomado por um sentimento de... Você vai perdendo esse senso de propósito de estar junto, você vai acreditando, você vai caindo no engano de que você consegue fazer algumas manutenções sozinho. Então, assim, isso aqui eu dou conta sozinho, eu consigo ler a Bíblia, fazer meu devocional em casa, e eu vou fazendo aqui, porque a minha fé, o que eu tenho comigo e com Deus, é só eu entre ele, ninguém tem nada a ver com isso. E aí você vai caindo em alguns engodos, você vai acreditando que você consegue buscar do seu jeito, no conforto da sua inteligência, no conforto da sua própria compreensão, no caminho que para você parece mais coerente. Não, eu acho que tem que ser feito dessa forma. E esse bando de pessoas estão com a visão muito atrasada, então eu vou fazer do jeito que eu acho que deve ser feito. E aí eu vou fazer sozinho. E aí o inimigo consegue, então, roubar de nós a conexão com o cabeça. Porque se você se desconecta desse corpo, então você se desconecta da cabeça. E uma célula fora do corpo, ela morre. Né? Se você tem um acidente... Essa semana a gente ficou sabendo do nosso irmão Jefferson, que teve um acidente feio na mão, né? Eu olhei para a foto assim e falei, meu Deus, ele vai perder esse dedo. Mas ele correu no hospital, foi atendido, costuraram o dedinho dele de volta lá. Mas já vi alguns casos que algumas pessoas tiveram acidentes com um dos membros, e aí a pessoa catou do chão, botou dentro do copinho de gelo, levou para o hospital, faz uma cirurgia, opa, meu dedo está aqui de volta no corpo. Mas o fato é que se você estiver desconectado desse corpo, então você morre. E aí a sua compreensão sobre o cabeça, a sua compreensão sobre o Evangelho, a sua compreensão sobre o que você deve fazer, ela perde o sentido de existir, o propósito de existir. E como eu falei, de repente, se você não se cuida, se você não se percebe, você começa a ser tomado por uma doença autoimune, que nos faz não reconhecer como parte do mesmo corpo, como outras partes não sendo parte do nosso mesmo corpo. E aí começa a acontecer coisas como que num distúrbio alimentar.
Sabe daqueles distúrbios que faz a pessoa mutilar o próprio corpo? Que numa alimentação desregrada e desbalanceada, para mais ou para menos, a pessoa muda esse corpo, e ela não consegue enxergar que ela está magra demais, que ela está desnutrida demais, que ela está se ausentando de se alimentar, e ela se olha no espelho e ela continua vomitando e continua não comendo, e esse problema está porque há uma desconexão entre a mente e o corpo. Os olhos já não conseguem enxergar a verdade que o espelho revela. E quando vai ver, nós nos percebemos insatisfeitos. Insatisfeitos com o que nós vemos, com uma visão distorcida de quem somos e daquilo que nós deveríamos fazer e de como nós deveríamos nos alimentar. Eu queria voltar com vocês, ali atrás, no restinho do texto ali, que faz uma descrição sobre a cabeça que regula a química no nosso corpo, do qual fazemos parte, que diz assim, ó. Essa cabeça faz o que sobre o nosso corpo, né? E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. No outro texto em Efésios, ele fala uma coisa parecida. Ele fala assim, ó, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, eu vou encerrando o recado que eu vim dar, e eu queria falar a respeito desse selo, a respeito daquele que te confere capacidades. É esse Espírito que está dentro de nós, que faz com que nós tenhamos a necessidade de estarmos conectados. É esse Espírito que trabalha em nós, dando capacitação, entendimento daquilo que é urgente, daquilo que o nosso Senhor almeja. E é esse Espírito que está convidando você nessa manhã para se manifestar dentro desse corpo, para fazer o que você foi chamado para fazer. Para você ativar as suas funções, para você buscar saber. Ei, se você não está sabendo o que você tem que fazer, então você tem que buscar saber. Não dá para você ficar parado, inerte, uma célula parada no meio de um corpo vivo que está se multiplicando, que está crescendo, desenvolvendo. Você tem que buscar saber o que você precisa fazer para que você haja. Para que você haja dentro desse corpo. Se você é um anticorpo, então combata o mal. Se você é da serotonina, então se você é da serotonina, da dopamina, da oxitocina, então anime as pessoas, então transmita alegria, então faça as pessoas sorrirem, então encoraje, exorte as pessoas à sua volta. Se você é um neurônio, então expanda, transmita, ensine as demais partes do corpo. Se você compõe os braços, então segure, então abrace, então dê suporte. Se você é o joelho, se você está no joelho, então se dobre diante de Deus. Gaste tempo grudado no chão, até fazer calo. E fortaleça o restante do corpo. Você sabe o que você deve fazer? Você sabe a qual parte do corpo você deveria estar brilhando e por algum motivo algo está te roubando dessa boa parte? Nós vamos cantar uma canção agora que fala a respeito do desejo de termos um coração igual ao coração do nosso Senhor. E quando nós cantarmos essa canção, eu gostaria muito que cada um de vocês pudesse perguntar sinceramente a esse cabeça: o que
eu deixei de fazer e que eu tenho que voltar a fazer? O que o Senhor quer que eu manifeste dentro desse corpo, ainda nesse mês, nesse ano na IBNM? O que o Senhor quer que eu haja? O que é para eu fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar para sair da inércia? Para me reconectar, para eu pulsar e junto com essa circulação, e com esses vasos, e com essas conexões, e junto com essas juntas, e medulas, e músculos, e tecidos, e pele, e órgãos, poder glorificar ao nosso Senhor e fazer a vontade dEle. Amém? Que enquanto nós cantarmos essa canção, vamos colocar em pé, que o nosso coração possa se voltar para esse cabeça, e que se porventura você estiver distante, desconectado, frio, se sentindo à parte desse corpo, que você possa olhar para esse cabeça e se reconectar novamente com Ele e pedir para que Ele faça em você o que você não está conseguindo fazer sozinho. Amém?